A ampola de Crookes é um experimento feito por William Crookes que permitiu observar a existência de elétrons presentes nos gases. Para fazer a experiência, foi usado um tubo de vidro com gás a pressão reduzida e 2 eletrodos, um de disco negativo e outro positivo. Todo esse sistema foi ligado a uma bateria de aproximadamente 20.000 volts. Quando foi aumentado o potencial aplicado nesses eletrodos, observou-se a formação de luz, ou seja, houve conversão de energia elétrica e luminosa. Depois dessa observação, foi feito outro experimento, em que colocou-se um obstáculo na frente da luz que possuía a forma da cruz de Malta. E foi observado que se formou uma sombra no final do tubo. Ou seja, essa luz tinha um sentido definido que ia do polo negativo para o polo positivo. E para comprovar que a partícula saía do polo negativo, foi feito outro experimento, em que colocaram uma espécie de catavento dentro do tubo, e quando a luz foi ligada, observou-se que o catavento começou a girar, ou seja, essas partículas que saíam do polo negativo possuíam massa. Observando todos esses experimentos, Thomson resolveu fazer outro, onde ele colocou essa partícula que movimentou o catavento, ele fez ela passar no meio de um campo magnético, ou seja, ela tinha que passar entre um polo positivo e um polo negativo. E ele observou que essa partícula ela foi atraída pelo polo positivo e teve repulsão pelo polo negativo. Ou seja, ele descobriu que essa partícula tinha carga negativa. E Thomson, quando ele foi fazer o seu modelo atômico, ele se baseou nisso, principalmente nos experimentos das ampolas de Crookes. No ano de 1913, o dinamarquês especialista em física atômica Niels Bohr estabeleceu um modelo atômico sistema planetário, que é usado atualmente. O conceito de Bohr basicamente é de que os elétrons estão distribuídos em camadas ao redor do núcleo. Existem 7 camadas eletrônicas representadas pelas letras maiúsculas K, L, M, N, O, P e Q. À medida que as camadas se afastam do núcleo, aumenta a energia dos elétrons nelas localizadas. A partir dessa descrição, é fácil deixar-se induzir por uma concepção de que o modelo que lembra a órbita de um planeta com elétrons orbitando ao redor do núcleo Sol. Já o princípio da incerteza é utilizado para designar o estado de um elétron. O nome é adequado, uma vez que é impossível saber a posição exata que um elétron ocupa na eletrosfera de um átomo. Este princípio foi criado por Werner Heisenberg em 1927. De acordo com o antigo modelo atômico proposto por Bohr, seria possível saber a posição exata de um elétron. O modelo de mecânica quântica trabalha com a probabilidade de onde se encontra este átomo, e para isso usa os orbitais, ou nuvens de elétrons, que são volumes de espaço onde provavelmente haja um elétron, daí o termo princípio da incerteza de Heisenberg. A noção de órbita definida do elétron em torno do núcleo contraria o princípio da incerteza. Na física quântica, com todas as teorias e resultados obtidos até os dias de hoje, com os registros dos dados experimentais e o modelo orbital, possui uma imagem fundamentalmente diferente do átomo. Ao contrário do modelo de Bohr, os elétrons no átomo possuem probabilidade finita de estar até mesmo no núcleo. Atualmente, sabemos que eles não se movem em órbitas. Razoavelmente, aceitamos a ideia de uma nuvem de elétrons. Os elétrons movem-se ao redor do núcleo em 7 órbitas, bem definidas, camadas eletrônicas denominadas órbitas estacionárias, K, L, M, N, O, P e Q. Em cada camada, os elétrons possuem uma quantidade fixa de energia. Por esse motivo, as camadas são ditas estados estacionários, ou níveis de energia que comportam um número máximo de elétrons, 7. Movendo-se numa órbita estacionária, o elétron não emite nem absorve energia. Ao saltar em uma órbita estacionária para outra, o elétron emite ou absorve uma quantidade bem definida de energia, chamada de quantum de energia. Recebendo um quantum, energia térmica, elétrica ou luminosa do exterior, o elétron salta de uma órbita mais interna para outra mais externa. Ao contrário, ao voltar de uma órbita mais externa para outra mais interna, o elétron emite, na forma de luz de cor bem definida ou outra radiação eletromagnética, como ultravioleta ou raios. No modelo de Rutherford,
Os átomos são compostos de um núcleo, com prótons e elétrons girando ao redor do núcleo. No modelo de Bohr, o núcleo tem prótons, nêutrons e os elétrons girando ao redor do núcleo em órbitas. De acordo com Bohr, os elétrons não se chocam com o núcleo, porque simplesmente ele está proibido de fazer isso. Na natureza, colocou uma restrição nos valores de energia que os elétrons poderiam assumir. E com isso colocou restrições em suas possíveis distâncias ao núcleo. Com isso, restringiu suas órbitas. De acordo com Heisenberg, a teoria de Bohr falha, porque as ideias fundamentais em que se baseia as órbitas estacionárias, validez das leis clássicas do movimento, não podem ser postas à prova sem cair em graves contradições. O elétron em um átomo move-se em uma órbita circular. Está falho, pois existem órbitas e não órbitas mesmo no átomo de hidrogênio.